só pedir para retomarmos onde estávamos, portanto, isso que fez a parte militar, portanto, seguiu a carreira militar, obrigatório, o serviço obrigatório, e depois aí então passa para a polícia, não é assim? Sim, fiz a parte militar, fui graduado lá a nível de cabo, não sei se alguém sabe o que é isso. Depois, ainda na tropa, chefiei uma equipa que se dedicava ao fabrico de pão, de munição, era para a munição que chamava para os soldados. Cá em Lisboa? Lá concorria à polícia, em Lisboa. Eu fiz a tropa em Lisboa e da tropa concorria à polícia. Fui alistado logo a seguir. Fiz 18 meses de tropa, coisa assim. E depois vim a ser alistado na polícia. Eu fiquei os meus primeiros classificados. Vim a ser alistado em 11 de dezembro de 1948. E que significava para uma pessoa como o senhor, que vinha da aldeia, entrar no corpo da PSP? Em termos económicos, em termos sociais, que impressão teve a sua família, o próprio senhor? Que significou para si entrar na polícia? Olha, só lhe posso dizer que a minha mãe não queria por nada que eu concorresse à polícia, nem que fosse polícia, porque na aldeia diziam muito mal da polícia, matavam os polícias à esquina, e a minha mãe teve aquilo na cabeça e disse: "Oh filho, não vais para a polícia, fica aqui a chorar, fica aqui porque quem cá está também se governa, tu também estás a governar aqui. Oh mãe, não se meta na minha vida, porque agora sou eu que decido." E vim, fui alistado e devo dizer-lhes que foi um tempo mau que passei durante a instrução na polícia. A instrução militar, nesse tempo a polícia era militarizada, como sabe, era mais rigorosa, para mim foi mais rigorosa que a da tropa. Passei os meses de dezembro, o resto de dezembro, janeiro, fevereiro até ao fim de março, no campo grande onde hoje está a cidade universitária, que é o campo de instrução da polícia. Todos os dias de instrução, os dias da semana. Tínhamos uma hora de ginástica, repare bem, o inverno, aquele campo grande, muito frio, em camisolinha, de alças, uma hora de instrução todo dia. E tomar banho só com água fria, porque não havia água quente. Está bem? Bom, de qualquer maneira, e depois, as últimas 2 semanas de instrução, era já uma preparação prática do serviço de patrulha policial, para mim, em Alcântara, porque eu tinha sido alistado na esquadra de Alcântara. Cheguei ao fim, mas eu vim para fazer realmente vida na polícia, porque conhecia a vida da aldeia. E então dediquei-me com vontade e cheguei ao fim da instrução. Aquilo estava dividido em 2 grupos de pelotões, sabe o que são pelotões, conjuntos de instrumentos, não é? E eu fui o primeiro classificado de um dos grupos. Como primeiro classificado, recebi um prémio, o primeiro prémio que recebi da polícia. Pronto. Fiquei todo baboso, todo satisfeito, porque tinha conquistado um prémio. Bom,
recebi um prémio das mãos do comandante da Distrital de Lisboa na altura, Coronel Carmo, era na altura, Coronel Carmo. Bom, a seguir começa o serviço de patrulha. Primeiro acompanhado e depois sozinho. Como o serviço de patrulha era um serviço rigoroso, difícil, não permitia o descanso suficiente, nós tínhamos que fazer 4 horas de serviço e 8 de folga só. Era 4 dentro, 8 fora. Era o serviço da polícia, era um serviço de escravo. Agora, mas tempo eu não esperia dizer isso, nem a alegar. Bom, mas eu, como tinha vindo com vontade de realmente fazer vida na polícia, matriculei-me na Escola Comercial Ferreira Borges. Fiz lá o primeiro ano, frequentei o segundo. Os meus horários da escola era à noite. Não é? Nesse tempo não havia o estatuto de trabalhador estudante. E eu tinha que fazer sempre na polícia o turno das 13 às 17 e da 1 às 5 da manhã. Como as aulas eram à noite, havia muitos dias que eu não chegava a deitar à noite. Saía das aulas às 11 horas, meia-noite, à 1 hora, menos um quarto, tinha que entrar de serviço. Até amanhã, até às 5. Era difícil, mas de qualquer maneira eu ia aguentando aquilo. Mas, entretanto, cheguei à conclusão que o ensino comercial não era bem o que eu queria. E então desisti da Escola Ferreira Borges e matriculei-me num colégio para o liceu. Fiz, depois a seguir, no segundo ano, fiz o primeiro ciclo liceal. A seguir, e sempre neste regime de horário do serviço. Aqui não tinha folgas. Nesse tempo não havia folgas. Nem podia fazer guardas que davam 24 horas de folga, porque tinha que andar sempre naquele turno. Bom, fiz o primeiro ciclo com muito sacrifício e matriculei-me na secção de letras do 5º ano, na altura, do segundo ciclo. Eram os meus, estou a falar, os ciclos da aldeia. Era o 5º ano. E depois, no ano a seguir, completei a secção de letras. Mais outro, a secção de ciências. Bem, sempre as notas satisfaziam, à custa do trabalho e de descanso, a ausência de descanso. Enquanto isso, sempre em Alcântara, portanto. Em Alcântara. Andava num colégio particular, era um professor, não me lembro agora o nome, e ia fazer o exame no liceu. Depois fiz o interregno entre o 5º ano e depois o terceiro ciclo. Fiz o interregno de 1 ano ou 2. A seguir, mudei de serviço. Passei primeiro para escriturário da esquadra,
mediante concurso, e a seguir de ser escriturário da esquadra, matriculei-me no 6º ano, fiz parte das disciplinas do 6º, e num ano também era a Liné, e era a Liné na altura, que era a que dava a admissão a direito, e era a única onde eu podia ir, porque não tinha aulas práticas. Não. E então fiz, entretanto concorri a subchefe. Concorri a subchefe, fui promovido a subchefe Estamos mais ou menos em que ano, nessa altura? para Setúbal, teve em 48, foi em 50 e tal. Eu concorri a subchefe em 55. Fui promovido a subchefe em 56. Para Setúbal, estive lá algum tempo, regressei a Alcântara, agora para o serviço da esquadra. Fazia todo o serviço da esquadra. E nesse tempo, isto é dominado por militares, quando ia lá um comandante de divisão ou adjunto visitar, faziam-nos, alguém sabe o que é tal, fazíamos guardas à esquadra, naquele regime das 24 horas, o serviço da guarda era nomeado por 24 horas, faziam-me 2 à porta, 4 fora, bom. E eu, o que mais me gostava era quando ia lá um oficial do Exército, estava aqui, alguns tinham 4ª classe, tocava alarme e tinha que formar a guarda. Que é isso? Formar a guarda, esta gente se estivesse a passar pelas brasas, tinha que se levantar, munir-se da espingarda e prestar honras ao senhor que tinha ido visitar a escola. Gostava muito. O serviço da polícia era realmente muito mau na altura. Bom. E em termos de, voltando ao início, em termos de remuneração salarial, como é que era quando entrou, nesses primeiros anos? Primeiro ano vinha o primeiro vencimento. Sim, os primeiros tempos. Chegava para dizer qual era a sua condição, visto que vinha de uma aldeia e estava a prestar isto, vivia, que condições de vida conseguia com aquele ordenado? Depois pagava a pensão e às vezes mal ganhava para isso. Está bem? Ganhava na altura 700 e líquidos, 760 escudos mensais. Está bem? E havia alturas, isto foi após guerra, pagava 460 de pensão. Agora veja quanto ficava. Isso enquanto no início, que ainda estava no período de prova, certo? E depois, quando já era fixo, já subia algo, o seu ordenado, ou tinha a ver com... Não mudava, quer dizer, estava inicialmente, chamava guarda provisório. Depois fazia um exame, prestava umas provas, passava a definitivo, mas não aumentava o vencimento. Só no fim de tantos anos 5 talvez. é que tinha um pequeno aumento, mas era pouco. Bom, depois voltei a Alcântara para o serviço normal da patrulha,
de guarda, de subchefe. E depois dali, o oficial que lá estava conhecia-me, entretanto fui a desempenhar as funções de escriturário da esquadra, já tinha um bocadinho mais de folgas. Ele conhecia-me e depois, quando regressei de Setúbal, como subchefe, estive ali há algum tempo e ele convidou-me para ir para uma secção de organização de processos disciplinares aqui, ali naquele edifício à frente, ali é que funcionava. Portanto, era já um serviço burocrático, não é? Já me permitia estudar e andar mais descansado. Fiz 7º ano, mas entretanto os anos passaram e eu concorri a chefe. Concorri a chefe e quando, depois de ter o 7º ano, quando queria tentar fazer a admissão a direito, faltava-me uma pequena coisa para dispensar o exame. Mas, entretanto, tinha casado, já não dava, depois como chefe e desempenhando as funções de chefe, já não me permitia frequentar a universidade e fiquei por ali. Não tentei sequer a admissão a direito. Entretanto, tinha casado, já tinha os filhos pequenos e resolvi ficar e se ingrato por aqui. Bom, resta salientar que eu, com as habilitações que já tinha, eram pequenas, mas para a época, para a polícia já era alguma coisa, e já beneficiava de uma pequena cota de valorização por causa das habilitações. E daí eu ficar sempre em primeiro lugar nos concursos. Primeiro para subchefes, primeiro para chefe, primeiro para comissário. Fui promovido a chefe e depois fiquei. Isto em que data? Entretanto, Em que data é que foi promovido a chefe? em 1962. 1962. E aqui ainda em Alcântara? E eu não. Aqui já Estava já na unidade móvel, hoje chamada Companhia Móvel na altura. Foi voluntário? Foi a primeira ou já foi que foi constituída um bocadinho antes de 61, 60, salvo erro? Não, foi a primeira aqui. A Companhia Móvel constituiu-se cá, era uma unidade de intervenção. E depois, quando começou a guerra no ultramar, organizou-se uma companhia móvel para ir para o ultramar. E então deram o nome da primeira, e aqui era só companhia móvel. Mas mais tarde, aqui ficou a primeira e única, porque as outras, entretanto, à medida que foi a independência, foram extintas e depois o pessoal de lá veio integrar para aqui. Pronto, quer dizer, eu comecei a ganhar mais gosto pela profissão, porque assim, já com funções de mando ou chefia, depois, entretanto, concorri a comissário, fiquei também em primeiro lugar, fui promovido para a Leiria, desempenhava as funções de comissário e de comandante, porque não havia lá comandante, porque o oficial que lá estava tinha ido para o ultramar, e eu era o comissário e o comandante interino, como se chamava na altura, comandante interino. Bom, de Leiria voltei para a Companhia Móvel.
entretanto, criou-se a Escola Prática de Polícia. E o comandante que tinha estado aqui, Coronel Pinto Soares, comandante distrital, conhecia-me, convidou-me para ir para a escola. O comandante-geral autorizou, sim senhor, mas sem prejuízo das funções da companhia móvel. E eu comecei a acumular, aí começaram as acumulações. Era instrutor na escola de prática e era comandante da companhia móvel, porque não havia lá comandante também. Bom, assim passo uns tempos, sempre com vontade de chegar ao topo. Quando entrou o novo comandante-geral, o general Cristão Carvalhais, criou mais um posto de comissário. Havia só o comissário, depois comissário-chefe, já com uma melhoria de vencimentos. O comissário-chefe foi transformado em primeiro comissário e depois criou-se um novo posto, comissário principal. E eu tive a sorte, ou o privilégio, não sei, é preciso sorte, por vezes também é preciso sorte, como sabe. Era o mais novo no posto, mas fui o primeiro a ser promovido a comissário principal. Em que ano? Isto é 69, na altura que houve aquele problema dos estudantes em Coimbra, e eu tinha sido deslocado, estava na escola, e dava a instrução, uma das matérias a meu cargo, era a ordem pública. E eu fui destacado para Coimbra, estive lá uns dias, por causa dos problemas dos estudantes. Quando lá foi o professor o Mérico Tomás a inaugurar o novo edifício de matemáticas, ou não sei o que, não sei se recordam disso. Bom, como veem, andava sempre a saltitar consoante os postos e consoante os lugares onde havia. E naquela outra de 62, quando o senhor entrou na companhia móvel, mais ou menos nessa altura, houve aqueles protestos também de estudantis aqui na Universidade de Lisboa. Teve contato com aquilo? Sim. Estava na companhia móvel, né? E como é que viveu aquilo? Mas nesse tempo não tinha funções, quando era subchefe, portanto, isso, a responsabilidade de manutenção, eu era um executante apenas, estava na companhia móvel, na parede, e não me lembrava dessa, isso foi difícil também, mas enfim. Que tipo de equipamento tinha quando esteve na companhia móvel? Encontramos alguma referência a caminhões tanque, quer dizer, a chegada dos cães também, a polícia? Que memória tem de, quer dizer, já depois, antes como partícipe dentro da companhia e depois já como instrutor? Olha, o material que tínhamos, em princípio, não tínhamos outro. Era a espingarda malta. E a primeira, não sei se conhecem, a primeira intervenção que teve a companhia móvel como unidade constituída
foi aqui no Restauradores, numa passagem de ano. Quando houve ordem para avançar a Guarda Republicana e o comandante-geral que estava cá: não senhor, eu não preciso cá da Guarda Republicana, isso é para os rurais, a polícia vai resolver o assunto. E resolveu um bocadinho, às vezes violentamente, com a arma que tinha na altura, não tinha outra, não havia bastão, não havia nada. Muito mal. Todo este material que agora há, estes bastões, não existiam ainda. Não. Só existem mais tarde. Bom. Mas aí, depois, fui promovido a comissário principal, estava na escola, estava a comandar a companhia móvel, mas estava aqui na escola prática, já com as funções docente só. Bom, aqui passo, digamos, a minha atividade principal, ao fim e ao cabo, era mais a atividade docente, nessa altura. E é da escola prática, no Gabinete de Estudos. Era quando fui promovido a comissário principal, entregaram-me a chave do Gabinete hoje, daqui em diante é o chefe do Gabinete de Estudos da escola. Bom, estive ali até ao 25 de Abril. No 25 de Abril, como sabem, a Polícia de Segurança Pública assumiu as funções que pertenciam à PIDE, no que respeita a passaportes e fiscalização de tudo isso. Foi nomeado para lá um oficial para esse serviço. Mas depois o oficial desagradou lá, porque não sei, e então era preciso dar lugar ao oficial dentro dos quadros da polícia. O oficial foi colocado na escola e eu colocado no Serviço de Justiça do Comando-Geral. Foi chefiar o Serviço de Justiça do Comando-Geral. Como dava, a nível de subchefe, dava o processo penal lá na escola, entenderam que eu estava em melhores condições para ir desempenhar as funções de chefe do Serviço de Justiça no Comando-Geral. Que funções desempenhava exatamente ali? Era justiça e disciplina também, desde o corpo? Sim. Nesse tempo, há uma coisa aqui que sabe. Havia a chamada garantia administrativa. Lembram-se? Conhecem isso da história? Garantia administrativa destinava-se mais a proteger a administração que o próprio agente. Só que nós é que organizávamos cá internamente os chamados autos de corpo de delito. Está bem? O comandante-geral tinha competência de comandante da região militar e havia certos processos que estavam no âmbito dele e mandava arquivar. Outros iam a despacho do ministro e o ministro, em regra, concedia a garantia administrativa e o assunto morria ali. Quer dizer, não iam a tribunal. A polícia mas estamos a falar em que época, em que anos mais ou menos estamos agora? Já depois do 25 de Abril, depois é que os processos passaram para os tribunais comuns,
Pois aqui nós estávamos sujeitos ao foro militar e qualquer processo, qualquer crime, qualquer ato que excedesse o limite da competência do Ministro ia para o Tribunal Militar. Íamos responder ao Tribunal Militar. Depois isso acabou, como sabem. E eu acompanhei tudo isto como chefe do Serviço de Justiça. Entretanto, no Serviço de Justiça faço parte de vários grupos de trabalho e num deles eu era o único polícia componente do grupo, porque estávamos a tratar de um estatuto para a PSP. E eu estava sozinho. Não é por isso. Por natureza, às vezes, quando vivo demasiadamente os assuntos, eu alteei a voz. Eram todos militares. Um era representante do Estado-Maior do Exército, outro era representante da polícia, outro era representante de não sei de quê. E o único polícia era eu. E devo ter alteado um bocado a voz. Nesse tempo, ai daquele que levantasse a voz contra um oficial. E então o oficial participou. Ele já no processo. Eu despachava diretamente com o general. E dava-me bem com ele. Com os generais com quem trabalhei, dei muito bem. Mas, mediante a participação contra mim, que lhe tinha sido presente pelo chefe do Estado-Maior, ele chamou-me e disse-me: Reis, eu vou mandar organizar processo disciplinar, por isto assim. E, entretanto, vou colocá-lo nos serviços sociais. Eu disse: muito bem, o general, muito bem, sim senhor, eu, no seu lugar, ou mesmo assim, também foi ousadia da minha parte, no seu lugar faria a mesma coisa. Fui para os serviços sociais, devo dizer-lhes que aprendi muito nos serviços sociais. Fui desempenhar umas funções completamente diferentes, porque os serviços sociais tinham autonomia administrativa e financeira, e eu, além de ser adjunto do secretário-geral, passei a chefiar também o Conselho Administrativo. E era o chefe do Conselho Administrativo. Aprendi muita coisa. Escrituras, contratos, etc. Muito bem. Bom, organizaram o processo, o que é que está? É das coisas mais engraçadas que tenho na minha vida. Organizado o processo tinha que ter um despacho e o general chamou-me e disse que me ia punir. Eu tenho aqui isto assim, mandou-me um cartãozinho: Reis, hoje mesmo despachei o seu processo, punindo com 5 dias de suspensão. Bem, e saiu em ordem de serviço. Eu tenho uma punição, que depois foi retirada. Aí ele disse, quando disse que ia organizar o processo, eu disse: sim senhor, mas geral, no seu lugar faria a mesma coisa, mas fico sabendo que eu sinto-me com toda a razão, porque eu, no grupo, tinha voz ativa como todos os outros. Era igual a todos, ou se fossem coronéis, fossem tenentes coronéis, ou fossem, éramos membros de um grupo de trabalho, cada um podia expor as suas ideias como entendesse. Muito bem. Mas olha, fique sabendo, se me punir,
eu recorro. E pode ter a certeza que ganho o recurso. Porque eu estava dentro dos meandros da justiça, da disciplina, de tudo isso. E assim foi. Realmente o processo saiu, eu nomeei um advogado, apresentei o recurso, o auditor jurídico do Comando-Geral do Ministério da Administração Interna, que me conhecia bem, julgou-se incompetente para apreciar o meu processo, alegando que me conhecia bem e que tinha por mim muita consideração, e então o processo foi apreciado na Procuradoria-Geral da República. Claro, foi julgado procedente o concurso. Fui o primeiro a saber. Porque, entretanto, quem apreciou o processo da Procuradoria-Geral da República era amigo do procurador que estava no Ministério, do auditor jurídico do Ministério. E, portanto, eu sou o primeiro que o Comando-Geral. Eu mando um cartãozinho ao meu general. Eu me lembro agora dele. Só sei que era um homem com uma pena extraordinária, escrevia-me maravilhosamente. O meu general, com a consideração que tenho por si, informo que foi julgado procedente do meu recurso. Os meus cumprimentos, Manuel Reis. E foi. O processo saiu. Depois disso, pronto, eu fiquei com a folha limpa à mesma. Entretanto, fui colocado no Comando-Geral, no Comando de Lisboa, aqui. Vim esfiar o núcleo de pessoal e daqui fui comandar a divisão da Amadora. Entretanto, quando estava nos serviços sociais, fui nomeado vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Polícia. Claro que, indo comandar a divisão da Amadora, foi uma satisfação extraordinária, como calculem, porque eu ia substituir um oficial. E foi. Até aí havia já um comissário a comandar Beja, logo a seguir ao 25 de Abril foi um comissário para Beja, mas aqui nos arredores eu fui o primeiro a comandar uma divisão, porque até aí eram tenentes do Exército. E eu fui substituir o tenente. Portanto, Foi no final dos anos 80. Verdade. Anos 80. 87. Estive bem, com ter a satisfação. 87, 88 na Amadora, e depois da Amadora passei para Alcântara outra vez, onde tinha entrado como guarda. E então, dali saí. Atingi o limite de idade e saí. Quando estava na Amadora e quando estava em Alcântara, continuei sempre a desempenhar as funções na Escola Superior de Polícia, depois no Instituto, que é agora. Pronto, e terminei a minha carreira. Isto é um desfilar. Agora, ocorrências assim, resolvia todas, porque quando eu quisesse 3 ou 4 homens, tinha 10 ou 20, porque toda a gente gostava, graças a Deus, toda a gente gostava de trabalhar comigo. E digo-lhes, para quem exerce funções de chefia pessoal, o pessoal dá tanto trabalho como o público na polícia. Quem comanda, como eu na Amadora, 400 homens
ou 400 e tal. E na quarta divisão, Alcântara também, internamente, os problemas internos que há a resolver do pessoal dão tanto trabalho como os exteriores. Está bem? Mas, graças a Deus, eu punha-me sempre do outro lado. Antes de resolver qualquer coisa, eu punha-me do outro lado e analisava melhor os problemas. E não tive problemas nenhums. Lembro-me que uma vez, no Casal Ventoso, à procura de droga, fizemos uma busca lá a casas e eu fui, acompanhava sempre o pessoal, eu fui com o pessoal para lá na quarta divisão. Andávamos numa rusga lá à procura de droga. E alguém só podia entrar, quer dizer, eu como comandante da divisão tinha competência para autorizar. Só que em casa não se podia entrar sem ser com ordem da pessoa, do locatário. Entretanto, alguém comunicou para o Ministério Público que andava a polícia de casa em casa e não tinha ordem para isso. E então, uma delegada, não sei o nome agora, não me lembro o nome, telefonou para o comandante da divisão, que era eu, a dizer isto assim, olha, que chegou ao meu conhecimento que isto se passa assim. E eu disse, não, doutora, o que se passa é isto, e efetivamente fez-se uma rusga. Quem chefiou a rusga fui eu, e as casas onde entramos foi com a autorização do locatário. Pronto. Ficou ali. Não foi nada. A outra, bom, esta não tem significado nenhum. Foi um mal-entendido com o delegado, porque realmente, como sabem, só quem tinha autorização para penetrar nas residências era realmente o delegado do Ministério Público ou o juiz. Mas o resto resolvia-se bem. Não tenho problemas que me colocassem a mim muito em xeque, essas peripécias que acontecem no serviço. Tem que sair. Eu só quero contar um episódio. Quando entrei, o dia que entrei na polícia, o subchefe que estava lá, ora, eu tinha sido tropa em Lisboa, cabo, já se sabe, tem a obrigação de saber como se fazem as apresentações, pronto. E eu já sabia disso. E quando chegamos à esquadra de Alcântara, o subchefe disse-nos para irmos fazer a apresentação ao chefe. E esteve a rezar o Padre Nosso, a indicar palavra por palavra o que é que haviam de dizer ao chefe. Eu cheguei lá e não me lembrava já do que é que o subchefe me tinha dito. Fiz a apresentação a meu gosto, à moda da tropa. Oi, quero saber. Levei uma raspaneta depois para sair. Não quero saber. E então, eu usava um bigorito. E o subchefe Sol da Silva era o nome dele. Senhores, não rompes com o capote. Tens a mania que usas bigode. Não, com o capote. E eu não sabia onde me havia meter. Não faço ideia. Eu não sabia, nem sabia o que queria dizer de não rompes o capote, o que era afinal. A pessoa entrava na polícia, mas o não romper o capote significava que mais tarde ou mais cedo tinha que sair, ou por incompetência, ou por motivo qualquer, tinha que sair. Não
tinha condições para ser polícia. E eu, agora, nesta última distinção que tive, contei a história. E eu digo assim, e disse, se o subchefe Sol da Silva ainda fosse vivo, ter-lhe dito que afinal tive cá o tempo suficiente para romper mais que um capote. Foi-me a recordar. Está. Agora façam as perguntas que quiserem. Como tenho uma vida tão longa dentro da PSP, que são quase meio século, mais de 40 anos de serviço, e em períodos muito diferentes, a mim surgem muitas questões que o senhor foi tocando ao longo da sua intervenção, questões da incorporação da mulher, a questão nos anos 80, 70, 80, a questão das drogas, a questão da guerra no ultramar, a questão do convívio, o convívio com mandos militares, a questão da substituição desses mandos militares por pessoas da casa, e o seu caso quer dizer, como bem disse, um dos primeiros, e nem só por assumir as chefias, também por estar no início das duas escolas, da escola prática e da escola que vai depois a formar os mandos da própria polícia. Imagino que os meus colegas também lhes afluirão uma quantidade enorme de perguntas. Eu queria fazer-lhe alguma, para que desse assim umas pinceladas dessas outras coisas da sua vivência como polícia, desde a base até o cimo, para caracterizar um bocado as pessoas que desconhecem o que é a polícia e o que é a polícia ao longo de todos estes anos, como aquela pergunta que lhe fazia sobre como é que era ordenado, as dificuldades, por exemplo, para conciliar e ter uma vida familiar com aqueles horários, a questão da disciplina. Gostava que voltássemos outra vez ao início, quando o senhor começou, e quer dizer, nos fizesse partícipes um bocado de qual foi a sua... que era o que esperava da polícia quando ingressou? Sim. E que é o que encontrou ali nos primeiros anos? Era algo que era... quer dizer, parecido àquilo que imaginava, como era tida socialmente? Não era, porque é evidente que quando vim pensava outra coisa da polícia, e cheguei a certa altura que mudei um bocadinho de ideias, a ponto de pensar em sair da polícia. Portanto, entrou com melhores ideias que as que esteve já dentro. Sim, porque depois, repare que Alcântara era um sítio mau, banditagem. Havia o Casal Ventoso, o chamado Casal Ventoso, as pedreiras do Hilário de Sousa, onde só se entrava de patrulha dobrada ou triplicada, porque era proibido ir lá um elemento sozinho. Está bem? Um elemento sozinho. E eu, depois de ter o 5º ano, pensei, saí e concorri aos Correios ainda. Concorri aos Correios, fiquei aprovado, número 2 ou 3, mas era para manga de alpaca, era para serviços internos dos Correios. E eu fui informar-me, quando me chamaram para ir tomar posse, eu comecei a pensar, mas afinal, e fui informar-me o que era o serviço, havia possibilidade de acesso, não há, e a pessoa, o chefe, não sei qual era a graduação dele, que me disse, olha, possibilidade de acesso, resta saber só uma coisa, ia ganhar o dobro do que ganhava cá, está bem? O ordenado nos Correios de entrada era 1.400 escudos e eu ganhava cá 760. E eu
Apesar disso, como andava também já com a ideia de concorrer a subchefe, não aceitei. Não aceitei porque não havia futuro nenhum. E a minha ideia era trepar. Porque farto de miséria já eu vinha da aldeia. E quando começou, foi enviado à rua? Imagino que, não sei se no início fazia patrulha sozinho ou ia acompanhado? Sim, mas acompanhado em princípio, as primeiras 2 semanas. Depois sozinho. E como é que era para uma pessoa que tinha vindo da aldeia, jovem como o senhor, de 22 anos, se bem que na altura 22 anos já era uma pessoa responsável, como é que era essa experiência de patrulhar em zonas piores e zonas menos más, o respeito pela autoridade na altura, pela autoridade da rua e a relação do senhor também dentro do corpo com a sua própria jerarquia? Como é que eram essas duas tomas de contato? Não sei bem qual o alcance, mas repare que o ser polícia requer ter bom senso também. Às vezes há coisas que se resolvem com bom senso e com... Eu já disse que me punha sempre do outro lado, mesmo de novinho, percebe? Porque eu realmente com 22 anos, e eu andei assim muito tempo, portanto, 48, tinha 22 anos, e eu só fui promovido a subchefe em 56. E como subchefe, já estava só na banca da esquadra e, portanto, resolver o problema às ocorrências que os guardas levavam até ali. Bom, claro que tive algumas desilusões, é verdade. Arrisquei algumas vezes a pele. Lembro-me de um senhor que quis matar a mulher e tinha um revólver, e a mulher que estava na esquadra tinha de fazer queixa. Disse que o marido vinha ali na rua 1º de Maio, que é a rua que está ali em frente, e ele está armado e quer me matar. E eu mandei um agente acompanhar o homem, ver o que é que ele tinha, e quando estava a revistar o indivíduo, quando eu ia para o revistar, dentro do átrio da esquadra, ele ia puxar para o revólver e eu só dei um salto, consegui maniatá-lo, porque os meus 22 anos eram 22 anos, alguns anos de trabalho e de força, não é? E consegui tirar-lhe o revólver sem ele disparar, e o revólver estava em condições ótimas de disparar. Arrisquei o pelo, mas Isso antes de ser subchefe? são estas peripécias. São estas peripécias. E disto houve mais. Mas eu estas coisas não digo, porque isto é o dia-a-dia da polícia. Mas é que esse dia-a-dia de então, que tem algumas similitudes talvez com hoje, às vezes as novas gerações da polícia esquecem o duro, ou as coisas similares que já aconteceram, e nós, pessoas que estamos de fora, desconhecemos muitas vezes... Olha, vamos lá ver. A polícia, no outro tempo, não tinha os meios de defesa que tem hoje. Não sabia dialogar como hoje, porque os senhores vê um agente nosso instruído, dialogando com pessoas, e às vezes há as coisas que se resolvem dialogando e permitindo ao outro
diga o que vai na alma. E aquelas questões de marido e mulher, o marido e mulher, ninguém bate a colher, nesse tempo era quase assim. Era quase assim. Agora, hoje, nesse tempo, hoje não, nesse tempo, a polícia podia dar um mensagem de tarefa num pirata qualquer que aparecesse. Até devo contar um segredozinho. Em Alcântara havia uma rua a que nós chamávamos o Tribunal dos Pequenos Delitos. O Tribunal dos Pequenos Delitos, o que era? Era aquele local onde a gente fazia justiça por próprias mãos. E depois, quando ia fazer queixa à esquadra, não deixavam lá entrar. Passava. Bom, hoje não se pode fazer isso. Ainda bem. Repare que eu sou da velha polícia, mas acompanhei a transição de um lado para o outro. Com as aulas, com aquilo que se vai aprendendo com os alunos. Que aprende-se muito. Com os alunos aprende-se muito. Mais a mais alunos, polícias como eu tenho. Certo? É diferente. Acha que a violência Hoje, na rua era maior e mais perigosa na altura do que é hoje? Digo, armas, violência... Sim, consoante os bairros. Hoje há, como digo, falta de respeito. Hoje há mais uma falta de respeito da autoridade, uma relutância até contra a autoridade, porque sabe que não lhe tocam. Nesse tempo havia muitas coisas que se resolviam com medo. E tinha medo que aparecesse o polícia e lhe desse o ensaio de tarefa. Por isso, uma pergunta que eu lhe fiz no início, quando o senhor jovem foi colocado na rua, as pessoas, quer dizer, teve dificuldades para impor a sua autoridade aos cidadãos? A minha autoridade não é nenhuma. Vamos lá ver. Havia uma coisa muito boa que eu não referi ainda. Nesse tempo havia muita polícia na rua. Alcântara, o bairro de Alcântara, aquela zona de Casal Ventuoso, as pedreiras que só desapareceram com a construção da ponte, percebe? E por qualquer motivo apareciam 2 ou 3 polícias que resolviam o assunto. Mesmo que um estivesse embaraçado, nós chegávamos a entrar na esquadra de Alcântara 24 e 25 e 26 polícias de turno ali para policiar o bairro. Percebe? Qualquer coisa resolvia-se na rua e às vezes, da outra parte, com medo de levar um batalhão. Está bem? Hoje, o medo acabou. Repara o que se passa nas escolas. O professor na escola, noutros tempos, dava um puxão de orelhas no aluno e não havia problema nenhum. E o aluno tinha respeito pelo professor, eu tinha respeito por aquele que estava lá, o contínuo, o que era. Hoje o aluno não tem, porque sabe, vai fazer queixa e o professor, se der um puxão de orelhas, acabou. Digamos Tem um processo às costas. Sim, digamos que efetivamente era a punição pelo delito ou a infração segura na altura, não é? Não era... Agora, se me disser qual época é melhor, bom, apesar de ser velhinho e ser desse tempo,
mesmo assim, hoje é melhor. Está bem? Eu sou partidário da nova polícia. E até, em umas palavras que proferi agora, quando deram o meu nome a uma sala de aulas no Instituto, eu digo exatamente, refiro a nova polícia e a velha polícia. E eu acompanho, prezo de ter acompanhado a transição. Sou partidário da nova polícia. Está bem? Embora a nova polícia tenha muitos defeitos. Mas não há ninguém perfeito. Pois há. Se noutros tempos nós admitíamos muita gente também não tinha condições para ser polícia, hoje é a mesma coisa, só que a polícia tem uma coisa, ou na época antiga ou na moderna, o polícia quando transgride de tal maneira que seja incompatível com a função policial, é despedido, é exonerado. Nesse tempo também era assim. E agora já também é assim. Agora, hoje o agente tem outra educação, tem outra correção, fala melhor com as pessoas, há muitas coisas que resolve que noutros tempos não resolvia. Talvez dando agora um salto e pensarmos para o 25 de Abril, o que eu gostaria de lhe perguntar é como é que a polícia viveu o dia 25 de Abril de 74 e depois o pós, o período revolucionário. Primeiro o dia 25, se recorda o que é que aconteceu em relação à polícia, como é que aderiu ao movimento, não é? Depois, ao longo do dia 25, e depois como é que foi o processo. Oh Pedro, não percebo bem a pergunta, desculpe lá. A primeira pergunta é, como é que a polícia, onde é que estava no dia 25 e o que é que aconteceu com a polícia no dia 25? Como é que atuou? Não, com alguma dificuldade, porque eu estava na escola prática na altura, no 25 de Abril. Um dos elementos do 25 de Abril era filho do comandante da escola, do Coronel Pinto Soares, lembram-se do Coronel Engenheiro Pinto Soares, que foi diretor da Academia também, que era filho do Pinto Soares, que estava a comandar a escola na altura. Bom, num estado num estado de sítio, numa revolução, é a tropa que sobrepõe, quer dizer, o direito militar sobrepõe-se ao direito jurídico, porque quem manda são os militares. E, portanto, a polícia, como organização civil que era, cumpriu também as ordens militares. A polícia aderiu, como aderiram outras corporações. Não há problemas internos, não, nada. Porquê? Pronto. Uma junta militar tomou conta da situação. Tomou conta da situação. A polícia continuou a manter a ordem, só que às vezes era desautorizado. Porquê? A polícia dava a ordem, mas chegava lá um alferes, um tenente, ou não sei quem. Não, senhor, aqui quem manda sou eu. Não. Quem manda sou eu. É militar, vem da junta militar. E às vezes a polícia foi desautorizada, muitas vezes foi desautorizada. Até que as coisas foram indo, foram voltando ao normal. Acha que essa adesão do corpo civil da polícia tem a ver também com o costume de ser uma força militarizada ou chefiada por mandos militares?
quer dizer, ao ser mandos militares os que están a tomar conta da situación, é uma, digamos que normaliza de alguma forma a relación do propio corpo civil da policía con a jerarquía de mando, mesmo que seja unha jerarquía nova. Acha que ten algo a ver iso? Que será a súa relación con... Não. Vamos lá ver. 25 de Abril. A polícia é comandada por militares. Então, os militares, alguns, estavam inclusivamente a par do golpe. Percebe? Sociedade. Pronto. A polícia, como era comandada por militares, e os militares tinham todos os postos, todos os cargos de chefia, os próprios polícias não podiam manifestar fosse o que fosse. Cumpriam as ordens. Percebe? Cumpriam as ordens. Agora, estamos numa época que são os militares que mandam. Bom, são os militares que mandam. O tempo ajuda a resolver as situações. Pronto. O que é que fazia a polícia se voltasse contra? A polícia por si não é nada. A polícia era uma corporação não militar, era militarizada. E agora é civil. Agora é uma corporação civil. Pronto. Por um lado, bom, por um lado, mau, não sei bem. Não sei bem se nós há umas certas qualidades, são qualidades militares que têm que se manter. Estas qualidades de obediência, têm que se manter, são militares, chamem-lhe o que quiserem. Os civis também têm que obedecer. Percebe? Eu volto a dizer, na minha perspectiva já estou fora, logo a seguir ao 25 de Abril, ao fim e ao cabo, 74, eu estive cá mais 7 anos, saí em 91. Agora, tínhamos outras perguntas relacionadas, por exemplo, com a presença de mulheres na polícia. Acompanhou também esse processo de... Tem carreira feminina na polícia? Sim, eu acompanhei, felizmente, Quase tudo. Acompanhei os processos todos. Antes de começar, quando o senhor chegou aqui, e antes da primeira escola de alistados, que é em 70, se não me 71, de que entram as mulheres, o primeiro grupo de mulheres na polícia, já existiam mulheres a trabalhar para a polícia. Quando o senhor esteve aqui havia, nesta casa, havia mulheres a trabalhar na polícia. Lembra-se disso? Não. Quando fui alistado não havia ainda. Entraram algumas mulheres, 2 ou 3 ou 4, não me lembro bem. Com o estatuto, eu entrei em 48 e saiu um estatuto em 53 ou 54. E isso permitiu alistar na polícia meia dúzia de mulheres, especialmente viradas para a revisão, para a revista às mulheres que fossem presas. Pronto. E manteve-se assim até 1900 e... Quando foi o primeiro alistamento, agora não lembro de que ano foi, mas quando houve o primeiro grande alistamento de mulheres na polícia. Algumas já estão aposentadas. Algumas senhoras antes do grande alistamento dos anos 70. Havia, sim, senhor. E era sobretudo para a revista de mulheres presas neste caso. Das senhoras presas. E só para isso. Tanto que elas nunca perceberam, nunca resolveram o problema delas. Quer dizer, eram umas agentes que ficavam ali
Nem sei quantas eram, mas eram muito poucas, muito poucas, muito poucas. Poucas. A propósito das mulheres, eu, quando estava na escola, fui a Lyon, mais o subdiretor na altura, que depois foi diretor da polícia. Como é que ele se chamava? O primeiro diretor civil, quando modificou, quando o diretor nacional da polícia deixou de ser o general, como é que ele se chamava? Bom, foi na altura, nessa altura, eu estava na escola e fomos os dois a Lyon para ver a organização da polícia francesa, que em Lyon funciona a Escola Superior de Comissários franceses. E lá tomamos conhecimento que a polícia francesa, nessa altura, admitia mulheres, sim senhor, mas só 8%. Tinha estabelecido um valor. Tinha estabelecido um valor em percentual para a listagem de mulheres. Já tinham. Aqui pensou-se nisso, mas depois fez-se o alistamento, selecionando de outra maneira, pondo as provas físicas iguais, e então não entrava lá ninguém, porque a mulher tem outras limitações que o homem não tem. E depois acabaram com isso também. Já acabou agora, nem sei como está. Como está, é pelas habilitações elas suplantam os homens, com certeza. Vê-se nos concursos. Agora não sei como está. Eu, depois que saí, desliguei completamente. Na comissão para o Instituto, quais é que foram as grandes dificuldades que encontraram? Na modificação? Sim, ou seja, portanto, pensar num plano de estudos, o que é que, ao fim e ao cabo, o Instituto vinha a suprir as necessidades? Como é que foi o pensamento que geriu, ao fim e ao cabo, e que orientou a instalação do Instituto? Primeiro, escola superior. Sim. Aqui, escola superior justificava-se. Era já com vista a substituir os oficiais de exército. A mudança para instituto foi, de certa maneira, para dar outra ênfase. Quer dizer, uma coisa é chamar Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, uma vez que a polícia passou a ser civil. E outra coisa é dizer-se Escola Superior de Polícia. Quer dizer, é mais sonante o Instituto. Bom, isso já não sei porque, quando se criou o Instituto, eu já tinha desligado do serviço. Já não fazia parte dessas reuniões. Agora, da Escola Superior, sim, foi consenso, foi uma coisa porque eu não digo combati, mas quem eu era comissário quando havia todos os oficiais acima de mim, para pensar sobre isto. Agora, eu pensei sempre em arranjar quadros na polícia. Era preciso, eu lembro-me uma vez que o ministro Eurico Melo, lembram-se, ministro da Administração Interna, disse que os oficiais da polícia, oriundos da polícia, tinham só a quarta classe. Eu provei que não havia já licenciados aqui. Mas claro, era preciso
realmente arranjar uma fábrica que desse outra categoria aos oficiais da polícia. Eram os oficiais oriundos na própria corporação, para isso era preciso criar um estabelecimento superior, de nível superior. Isso foi tanto que da escola, da comissão instaladora da escola, nomeada pelo ministro Ângelo Correia, não sei se recorda, fazia parte depois da comissão um oficial, ainda está a dar aulas, tem noção lá, um elemento do próprio Ministério, indicado pelo próprio Ministério e outro pelo Ministério da Educação. O que foi indicado pelo Ministério da Administração Interna já faleceu. Dias Ferreira. O outro é o homem, como é que ele se chama agora? Que é professor na Católica, professor de Direito Penal. Não me lembro. Sim. Bom, e era um oficial daqui, e eram dois comissários, que era eu e outro, já faleceu também. Mas aí o representante do Ministério, o auditor jurídico do Ministério da Administração Interna, também fazia parte da comissão. Mas aí havia consenso. Todos defendiam realmente que era preciso criar um órgão superior para formar os oficiais da polícia. Não havia distorções, nem havia discordâncias. Normalmente estávamos todos de acordo. A mudança para o Instituto é daquelas coisas, acho bem, porque quando se pretende estender o ensino no órgão superior da polícia, quando se pretende estender também as funções a outros países, que os outros países, especialmente os de língua oficial portuguesa, venham aqui ter recursos, é preciso realmente ter um nome que seja sonante. O Instituto Superior de Ciências Policiais tem outro eco que a escola mais abrangente, não é? Portanto, resulta daí. Só mais duas questões rápidas, só mais duas questões mais ou menos rápidas. Esteve em vários sítios aqui em Lisboa, em Alcântara, passou para a Amadora, por Setúbal, por Leiria. É certo com diferentes funções também e também em épocas diferentes. Acha que desempenhar as funções em Lisboa ou em qualquer uma destes outros locais é idêntico ou há especificidades próprias, regionais, ao fim e ao cabo, que tornam o serviço policial diferente? Não. Repare que eu fui colocado em vários comandos onde não fui, porque não me deixavam avançar. O facto de estar mais tempo fora do comando de Lisboa deve-se a que os elementos, comissários e chefes especialmente, que fossem ou que regressassem do ultramar ou que fossem para as ilhas, fizessem comissões nas ilhas e depois quisessem ser colocados em Lisboa, tinham preferência e eu tinha que aguardar ou na companhia móvel ou nos serviços sociais ou no comando geral. Porquê? Porque eu, embora ficasse sempre bem classificado em todos os concursos,
não beneficiava dessa prioridade. Essa prioridade era para eles. A vaga que surgisse em Lisboa, embora eu estivesse à frente, ficava preterido e o outro avançava porque tinha prioridade, ele regressava do ultramar. Portanto, é diferente. Agora, quanto a funções policiais, são semelhantes, muito semelhantes. Desempenhar as funções aqui, ou em Leiria, ou na Guarda, ou no Porto, é semelhante. Pode haver uma ligeira diferença naquilo que é costume fazer-se aqui ou lá, mas o serviço em si, a síntese do serviço é igual a todo lado. Mesmo, ou seja, não está tão dependente assim da criminalidade propriamente dita de cada uma destas regiões, portanto Não. a coisa é mais ou menos transversal. Não, a criminalidade vai-se adaptando, porque a repressão à criminalidade é igual em todo lado. Certo? O prender ou não prender, a polícia deve saber quando pode prender, flagrante delito ou fora de flagrante delito, porque qualquer comandante de polícia sabe disso. De maneira que não vejo, eu pertenço a Vicente Setúbal, foi a minha primeira deslocação. Primeira e única, a outra foi só para a Leiria. Tive também a comandar Cascais, pouco tempo, e Oeiras. É igual aqui, Oeiras e Cascais, é igual porque depende de Lisboa. Mas é igual em todo o lado, sinceramente. Agora, por exemplo, aqui em Lisboa não havia funcionários civis no Comando de Lisboa. Os outros comandos, o pessoal da Secretaria era quase todo civil. E porquê? Porque, como sabe, a polícia cívica foi criada por distritos. E o comandante, digamos, a autoridade máxima, o elemento máximo era o comissário ou o chefe da polícia no distrito. E o comandante era o governador civil. Portanto, esta parte das armas e o serviço burocrático foi desempenhado por pessoal civil em todo o lado. Aqui em Lisboa e no Porto foi absorvido pelos governos civis todo. E deixando de haver pessoal civil nas secretarias. Nos outros comandos manteve. Todo lado. Finalmente, e sobretudo no tempo das unidades móveis, falou do caso da greve dos estudantes de Coimbra, falou daquela passagem de ano que foi logo o primeiro grande evento, ao fim e ao cabo, em que participou. Lembra-se de algum evento assim, em que a necessidade de polícia foi realmente bastante precisa, sobretudo na unidade móvel, durante esse período? Algum acontecimento em particular que queira destacar ou alguma situação que se lembre em particular? Não sei bem a que se refere, pois a intervenção policial é sempre precisa quando há alteração da ordem. Isto é ponto certo. Foi por isso que foi criada. A antiga, agora, conforme as ordens e os motivos que lhe dão origem, variam. Noutros tempos, como ninguém se lembra disso, com certeza, nas passagens de ano, quando se deitavam os lixos, os caixotes e as latas e não sei o que para a rua,
a polícia intervinha para evitar isso, especialmente na Baixa de Lisboa. Hoje, isso já não existe. Agora, o trabalho que dá hoje são as manifestações. Noutros tempos praticamente não existiam, não eram permitidas, pronto, não eram permitidas. Noutros tempos, lembro-me, isto foi antes ainda do 25 de Abril, houve uma manifestação junto da Embaixada dos Estados Unidos, ainda era na avenida ali, a seguir ao Cois, como é que se chama, do Colonel, que é a Embaixada Americana, não sei se lembram disso. Já se tinha criado a Companhia Móvel e já havia cães na Companhia Móvel. E, portanto, o cão é um grande dissuasor de manifestações, porque lembro-me que uma vez estava a plantar um policiamento no campo de Benfica. Lá já começaram por qualquer uma invasão de campo. Problema qualquer que desagradou e tal, e saltou para o campo e invadiu o campo. Isso já nos anos 80. Largou-se, foi buscar o cão, chamou-se ali e queria ver aquela gente. Toda a dispersar. O cão policial, na Embaixada dos Estados Unidos a mesma coisa. Foi. Houve um outro incidente grave, não sei, o senhor disse que tinha estado em Cascais, que foi já nos anos 60, 69, talvez, algo erro, em um festival em Estoril, que foi também pedida a presença da... Foi desautorizado inicialmente um festival de música, uma coisa assim, mas parece que alguns elementos concentraram igual no local marcado e alguém fez o pedido para a presença da polícia móvel, basicamente para convidar ou dissuadir o pessoal que ali se aglomerava que permanecesse, e aquilo simplesmente a presença da polícia espoletou incidentes que depois saíram registrados na imprensa. Não sei se se lembra de... Talvez o senhor já não estivesse na companhia móvel. Não sei bem a que se refere. Conheço um caso de Cascais, no tempo da outra senhora, em que o ministro, estava um ministro na Câmara, queria lá, e a polícia tinha dado ordem, mas isso já lá não, a polícia tinha dado ordem para afastar e deixar o largo, afastar as pessoas, deixar o largo ali assim. E o ministro mandou avançar e ocupar o espaço. Mas isso foi tudo pacífico. Não houve tareia, não houve tentativas, não houve... Este caso que eu conheço, isto nos anos 60 ou para aí assim, não sei se eu mais alguma coisa não conheço, já não está. E diga-me só uma coisa, nós temos encontrado alguns dados que já no finais dos 50 já tinha aquele referido caminhão com jato de água para dispersar os manifestantes. Eu encontrei alguma referência, nomeadamente Pacheco Pereira refere que a polícia utilizava água com tinta.
com areia no jato do caminhão para identificar os manifestantes antes do 25 de abril. Recorda-se de ser assim, de utilizar esta prática? Não. Por isso que eu usava aqui água com tinta. Sim, água tintada. Sim. Sim, bem. Se alguma vez isso foi, desconheço. Comigo não. Nem nos secos e molhados isso aconteceu. Pois, da questão da... Foi água só, mas não... Quer-nos falar um bocadinho sobre esse Não episódio? era água tintada. Quer-nos falar um bocadinho sobre esse episódio dos secos e molhados? Como? Se nos quer falar um bocadinho sobre esse episódio dos secos e molhados da Assembleia. Olha, infelizmente eu estou metido nisto também. Eu estava a comandar a 4ª Divisão na altura e fui nomeado para tentar desmobilizar aquela gente ali da escola, como é que chama aquilo? Lá em cima, na Graça. Sim, não foste contrário. Bordo Prado. Enfim, como eu era mais ou menos um rapaz aceito para malta, mas a rapaziada, quando se está imbuída em certas ideias, não respeita nada. Bom, embora eu penetrasse algumas vezes lá na Voz do Operário, numa delas, pelo menos, houve sapateado para eu sair. E por mais tentativas que fizesse, não consegui mover-los. Porque a ideia era realmente desfilar até ao terreno de passo. E o chefe, como é que ele chamava? O homem da sindical, José qualquer coisa. Fui sempre de uma correção estupenda, mas disse: ó Sr. Flor, a Assembleia já decidiu. Isto foi a última coisa. A Assembleia já decidiu. Pronto. O decidir era realmente marchar da Voz do Operário até à Terra de Passo. E eu acompanhei. No Terra de Passo, claro que eu ia informando o comandante distrital. Olha, passa-se isto, passa-se aquilo, passa-se o outro, tinha sempre o rádio em condições. Então estava pronto. Eu não podia fazer mais nada. No Terreiro de Passo, o assunto deixou de estar a meu cargo. Porque veio o contragolpe, veio o corpo de intervenção, os canhões de água, e então dá-se o choque. Aí o assunto deixou de ser comigo e passou a ser com o comandante do corpo de intervenção e com o segundo comandante de Lisboa, que era o qualquer coisa, não me lembro agora, o Tapadinhas. Era o Tapadinhas. Era o melhor Tapadinhas. Pronto. Depois dá-se o choque. Foram aconselhados a dispersar, não dispersaram. A ordem, creio que foi
ou do Primeiro-Ministro, ou do Ministro da Administração Interna, ou não sei quem foi a ordem, para despejar a água para cima deles. Mas não tintada, que essa não tem conhecimento. Não há nada. Muito bem. Eu acompanhei essas coisas todas.